Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam com que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma noite, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação.
palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus pesados irmãos, nós estamos na Páscoa. A Páscoa não é só o domingo da Páscoa, o primeiro domingo. A Páscoa começa a partir da vigília da Páscoa, no domingo da Páscoa, nos domingos todos da Páscoa até a festa de Pentecostes, onde o Círio Pascal, que representa Jesus Cristo durante esses dias e essas semanas todas, ele representa Jesus, luz do mundo, aquele que abre o caminho, aquele que abre a nossa mente, aquele que nos traz esclarecimento, claridade, aquele que interpreta, como diz a nossa leitura, a Sagrada Escritura, quer dizer, a parte do Antigo Testamento, as leis de Moisés e os profetas, e dá a interpretação verdadeira para os discípulos que não conseguiam entender. Portanto, nesses primeiros 3 domingos da Páscoa, a Igreja nos coloca uma coisa muito interessante, nos apresenta aquilo que nós conhecemos como as aparições de Jesus, mas que na realidade são experiências daqueles, como diz Pedro na nossa leitura do primeiro domingo da Páscoa, com ele é que nós comíamos e bebíamos, a nós que ele foi se mostrando, foi marcando a sua presença, é nós que conseguíamos captar e perceber a sua presença no meio de nós que comíamos e bebíamos com ele. Portanto, essas experiências, hoje é o último domingo que conta dessas experiências da presença de Jesus no meio dos discípulos, porque nos outros domingos, o quarto domingo já vai citar outras leituras para a nossa reflexão, quais são as consequências e o compromisso como resultado da presença de Jesus no meio de nós. E nesse domingo, exatamente, a Igreja nos apresenta essa história tirada do Evangelho de Lucas, onde antes dela, no último capítulo, que é o capítulo 24 de Lucas, primeiro ele mostra, na primeira parte, no primeiro dia da semana, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, essa nossa história, esse é o domingo. Primeiro dia da semana, porque o Antigo Testamento todo é regido pelo sábado. A ressurreição de Jesus como algo novo acontece, ou é descoberta, ou é percebida exatamente no primeiro dia da semana, que passou a ser chamado o domingo, o dia que nós nos reunimos. O dia que o povo cristão no mundo todo está reunido na liturgia para, como hoje, celebrarmos e entendermos essa nossa leitura do Evangelho dos discípulos de Emaús. Então, nesse dia de domingo, primeiro da semana, primeiro as mulheres vão ao túmulo, aonde um anjo vai falar com as mulheres e dizendo: vocês vieram procurar quem aqui? Não está aqui. Por que procuram? Quem está vivo entre os mortos? O túmulo é o lugar dos mortos. Não está aqui. Veja, ele está presente. E nesse mesmo dia, então, nós vamos ter essa experiência de 2 discípulos de Jesus. Parece que a última parte aqui dá para entender que eles não são apóstolos, mas são discípulos, porque no Evangelho de Lucas, Jesus escolhe entre todos os discípulos o grupo dos 12, agora estamos 11, porque Judas já acabou com sua própria vida,
então são os 11 que são os apóstolos, e tinha, segundo diz o capítulo 10, também mais 72 discípulos a quem ele manda 2 a 2 fazer também a missão que deu anteriormente aos próprios apóstolos. E esses 2 então estão voltando, parece, para casa. Emaús, 11 quilômetros longe de Jerusalém. Os acontecimentos todos sobre a prisão, julgamento e condenação de Jesus na cruz, crucificado, e a sua morte tinha acontecido em Jerusalém. E eles esperavam, como diz o próprio texto aqui, nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. A cabeça deles, vindo do Antigo Testamento, é libertar o povo de Israel. No primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, texto que nós vamos ler no dia da ascensão de Jesus, também, antes de Jesus subir ao céu, os próprios discípulos vão perguntar para Jesus: é agora que vai estabelecer o reino para Israel? A cabeça deles está no Antigo Testamento. A interpretação que eles faziam do Antigo Testamento deixou eles fechada, com mente fechada no passado. Eles esperavam, na realidade, que a cabeça que eles tinham, que Deus ia mandar o seu exército de anjos, ia expulsar os romanos, ia tirar do trono os sumos sacerdotes do templo e ia colocar no trono o seu filho Jesus Cristo, o Messias, o Cristo. Não é isso que aconteceu, mas eles esperavam isso. Por isso, quando eles viram Jesus crucificado na cruz e esperaram, porque eles não podiam viajar no dia de sábado, que era dia santo, não podia viajar, esperaram até o primeiro dia da semana. À tardezinha eles vão viajando para a sua terra, perdendo toda a esperança. Parece que nós fomos iludidos, enganados. Nada daquilo que a gente esperava aconteceu, porque o nosso líder, Jesus, que caminhamos com ele durante todo esse tempo, no mínimo 3 anos, esse líder que nós esperamos que ia ser o rei de Israel, libertar Israel, e aí se tornar, como no tempo de Davi, mencionado na nossa segunda leitura, como no tempo de Davi ia ser o rei para dominar todos os outros povos, caiu por terra. Tudo isso caiu por terra. E aí que nós temos a nossa história agora, eles caminhando os 2 frustrados. Mas aí Lucas, o evangelista, nos apresenta essa história muito interessante, que ele apresenta uma caminhada de 11 quilômetros, desde Jerusalém até Emaús, voltando para casa. Parece que tudo acabou, achando estranho. Não aconteceu o que esperavam, na maneira como eles interpretavam. Aqui é muito interessante perceber que Jesus, depois, ele vai mostrar para eles uma outra interpretação, diferente do que eles davam. Por isso que é muito importante a gente perceber que a interpretação da Sagrada Escritura tanto pode nos levar ao fundamentalismo, quanto pode nos levar a entender certo como Jesus interpreta, que leva para a ressurreição e para a vitória. Tem que passar pela cruz. Tudo que ele fez durante toda a sua vida, na caminhada com seus discípulos, e esses são 2 discípulos que caminhavam com Jesus, notem bem essa questão da caminhada. Ele usa o verbo várias vezes, caminhando para Emaús, que representa a caminhada de cada pessoa, a caminhada única e exclusiva de cada um de nós. Não tem uma caminhada de um igual ao outro, ou igual ao outro, não tem. Cada um constrói a sua caminhada. E nesta caminhada agora,
para eles parece frustrado é que aproxima-se Jesus deles e eles não percebem que é Jesus. Consideram ele como forasteiro. Estranho. Tanto estranho que eles mostram para ele: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. E Jesus joga a lenha na fogueira. O que aconteceu? Aí eles contam tudo o que tinha acontecido, como tinha essa expectativa de ele ser o libertador de Israel, como é que ele foi preso. Eles esperavam que Deus ia intervir e mandar seus anjos, e mataram numa cruz. Ele que andou fazendo o bem, ele que era reconhecido por tudo que fez, tanto por Deus quanto pelo povo. Agora acabou. Aí diz o texto, como sois lentos para entender e para crer. A inteligência de vocês parece estar curta em tudo aquilo que os profetas já falaram. E aí Jesus vai dar uma interpretação diferente. Essa da interpretação fundamental, porque se nós interpretamos errado, nós acreditamos naquilo que interpretamos e fazemos aquilo. Agora nós precisamos saber interpretar de maneira certa. E quem nos ajuda a interpretar toda a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, é a partir de Jesus Cristo. Isso é um dos fundamentos, inclusive, que se encontra no ensinamento da Igreja, num documento chamado Dei Verbum, sobre a Palavra de Deus, do Concílio Vaticano II, um dos princípios básicos fundamentais. Agora nós precisamos interpretar o Antigo Testamento, que é chamado no Evangelho como Sagrada Escritura, interpretar tudo a partir de Jesus Cristo. E ele fez exatamente isso. Interpretou tudo para mostrar para eles que tudo levava a acreditar que aquele que luta pela vida, aquele que foi enviado como libertador, aquele que curou os doentes, aquele que ensinou o povo, aquele que atraiu tanta gente, era necessário passar pela cruz. Porque as autoridades, os ímpios, os malfeitores, não admitem e não aceitam aqueles que querem fazer o bem para o povo, aqueles que querem unir no povo. Por isso que o justo, Jesus no final ele vai ser chamado justo pelo soldado estrangeiro, ele é o justo sempre vai ser perseguido. E Jesus ele colocou isso, Mateus coloca isso na conversa de Jesus no capítulo 5 de Mateus como uma das bem-aventuranças. Felizes de vocês quando forem perseguidos, porque quem luta pela justiça sempre vai ser perseguido. E Jesus disse isso, o que está escrito pelos profetas e por Moisés na lei, que aquele que luta pela justiça vai precisar passar pela cruz, porque os ímpios, os malfeitores não admitem o povo ir atrás do justo e deixar eles na mão. Isso aparece muito no Evangelho de João. Pilatos, por exemplo, diz o evangelista João, Pilatos bem sabia que os judeus, as autoridades, sumos sacerdotes, os controladores do templo e do país, eles não iam admitir nunca que um novo como Jesus, um profeta novo como Jesus, ia atrair para si tanta gente. O evangelista João mostra isso no seu evangelho. E é por isso que numa certa altura, o conselho, o sumo sacerdote, ele disse, vocês não entendem nada, vocês não estão percebendo que ele está atraindo para si todo o povo? E nós vamos ficar como? O povo está indo atrás dele. Por isso, conclusão deles, ele deve morrer. E mataram. Mas não perceberam que
porque as Sagradas Escrituras também tinham dito que ele ia ressuscitar. Assim como 3 vezes nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus já tinha dito: eles vão me perseguir, mas eu vou ressuscitar. Essa é a caminhada que Jesus está fazendo, abrindo a mente. E esse abrir a mente é constante na nossa vida. Nós nunca podemos ter certeza daquilo que estamos acreditando agora, porque a vida está aberta. E precisamos aprofundar e estudar cada vez mais para descobrir o sentido verdadeiro. O sentido verdadeiro que o Evangelho nos mostra sobre a interpretação das Sagradas Escrituras, a parte do Antigo Testamento. Então Jesus: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Isso já estava escrito, previsto. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos 2 discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E aqui nós temos o próximo passo. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, portanto Emaús, Jesus fez de conta que ia adiante, porque não era a casa dele. Eles chegaram na casa deles. Ele ainda ia para frente, mas ele fez de conta. E aí, o que aconteceu? Os 2 discípulos agora, e esse é um passo muito importante, que vai possibilitar o próximo. Qual é o passo que eles tomaram? Na cultura deles, normalmente não entra estranho nenhum na casa. Esse é forasteiro, desconhecido. Como que vai entrar em casa? Normalmente deixa caminhar, mas eles conseguiram quebrar esse tabu que eles tinham e aceitar esse forasteiro, aceitar esse considerado estrangeiro, porém estranho, porque o seu coração mexia, e receberam em casa. Ao fazer esse gesto de aceitá-lo, convidá-lo para ficar com eles em casa, porque como diz aqui, fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Ao abrir o seu coração, abrir a sua casa e querer fazer a partilha com eles, ao comer juntos, isso possibilitou eles descobrir a verdade, quem era ele. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, e aqui usa as mesmas palavras que nós usamos na Eucaristia e que foi usado na última ceia que Jesus fez com seus discípulos. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Aí abriram-se os olhos. Mas os olhos abriram agora porque eles foram ousados em convidá-lo a entrar. Esse é um segredo muito importante na vida nossa, na nossa caminhada. Cada um de nós tem a sua caminhada que está construindo. Na hora que a gente abre o coração e deixar a outra pessoa partilhar, participar, dividir com o outro, em todo sentido, não apenas na comida, mas naquilo que a pessoa às vezes necessita, há uma revelação nova. Descobre algo novo, mas para descobrir esse algo novo precisamos abrir o coração, precisamos convidar as pessoas para partilhar conosco. Se nós continuarmos fechados, egoístas para nós mesmos, sempre fechamos as portas, sempre fechamos, nós nunca vamos encontrar o próprio Jesus na nossa vida, porque Jesus está caminhando conosco. Jesus está presente conosco, mas nós precisamos nos oferecer. Nós tivemos muitos trabalhos aqui na nossa paróquia que incentivavam as pessoas para conseguir partilhar a vida. Sair juntos, fazer festa juntos, caminhar juntos, fazer reza juntos, abrir as nossas casas para os vizinhos entrar e participar, e cada um conta experiências diferentes da sua caminhada. Há grandes revelações nisso, coisa que nós precisamos voltar a fazer, abrir o nosso coração para as outras pessoas.
Os mais idosos hoje na missa de manhã, eu falei para eles, vocês que se conhecem há muito tempo, convida. Diz para ela, você não quer vir tomar café na minha casa? E a gente conversa um pouco, o que custa? Daqui para outro bairro, andar um pouquinho, ir na casa, tomar um cafezinho à tarde. Nós nos conhecemos tanto tempo, nunca nos visitamos parentes, mas na nova família de Jesus, nós nos tornamos a nova família dele, nós tornamos parente. Então o que custa convidar? Abrir o coração. Porque a tendência nossa hoje, principalmente por causa da realidade que estamos vivendo, até da própria violência, é a gente se trancar cada vez mais. Se fechar e ter segurança cada vez mais, aonde conversa com o outro longe. Agora, aqueles que a gente conhece, por que não convidar? Você vai perceber que a caminhada muda, a nossa cabeça muda, o nosso coração muda. A gente parece que houve algum evento muito importante, simplesmente porque sentou, tomou café, mas ao tomar café a conversa, ao tomar café a memória toda que vem à tona, é o nosso Antigo Testamento todo que a gente revê, é a nossa vida toda do passado que a gente revê. Como é que nós chegamos até aqui hoje? Como é que construímos esse caminho? Partilhado esse caminho e partilhado com o café e o pão de queijo, junto, com certeza vai abrir pistas novas e caminhos novos. E aí vamos fazer como eles, abriram-se os olhos e descobriram que era o próprio Jesus. E aí disseram um para o outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura, e que no nosso caso seria toda a nossa história do passado. Naquela mesma hora eles se levantaram e foram para Jerusalém e comunicaram tudo aos 11 que estavam lá reunidos nessa mesma noite, no mesmo dia que foi descoberto que o túmulo estava vazio, e disseram, então, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. Caminhar. Nós estamos construindo, cada um de nós, a nossa caminhada, mas precisa ser aberta para os outros. Não podemos construir a caminhada fechada só para mim, só pensando em mim, só querendo fazer crescer sucesso minha família, minha família. Não, abre. Que outras coisas a gente vai conseguir enxergar, outra realidade. A realidade que Jesus Cristo nos trouxe, de caminharmos juntos, construirmos juntos, vivermos em paz juntos e construirmos a paz junto. Como disse o verso do nosso salmo, que foi repetido várias vezes, vós me ensinais vossos caminhos para a vida. Vós me ensinais vossos caminhos para a vida. Jesus presente no meio de nós, Ele nos ensina esses caminhos para a vida. Para a vida, notem bem, para a vida nossa, de nossos irmãos e para a vida de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,